Muito bem. Voltando então, vamos fazer a nossa correção das nossas atividades. Conseguiu realizá-las todas? Sim? Bem, vejamos. Algumas respostas, existem possibilidades. É importante frisar isso, não é? Que não existe apenas uma resposta correta. Vamos analisar então, observando questão por questão. Muito bem. Bom, vamos corrigir a atividade número 1, em que há o seguinte enunciado: junte um fragmento da primeira coluna e um fragmento da segunda, de modo que o todo faça sentido. Então, Julinho, vá à padaria e traga 8 pãezinhos. Correto? Seguimos então para a próxima frase. Digam o que vocês querem e saiam imediatamente daqui. Muito bem. Vamos para a próxima frase. O peixe não coube na geladeira de isopor. Trouxe-o no porta-malas. Correto? Confira na sua atividade. Seguimos para a próxima frase. Dei dinheiro, mas os objetos não dei. A próxima frase. Quando me perco no trânsito, abro o mapa para orientar-me. Seguindo para a próxima frase. Não perca a calma. Venha tomar um copo de água. A outra frase, penúltima. Todos temem que a roupa não caiba na mala e ninguém saiba fechá-la. E por fim, talvez eu possa fazer algo por você se você me disser qual é o problema. Perceberam? É muito simples, esse exercício é muito simples, porém existem frases aqui que poderiam ser completadas com outras. Por exemplo, Julinho, vá à padaria e venha tomar um copo de água. Né? Gramaticalmente falando estaria correta, porém, no termo de sentido, faz mais sentido que ele traga 8 pãezinhos, porque pães faz parte do campo semântico padaria. Seguimos para a próxima atividade. A escola nos acostumou a pensar o imperativo como uma forma verbal que exprime ordem, mas é bastante comum que os imperativos realizem atos de fala de outro tipo. Analise os exemplos a seguir. Bem, nesses exemplos nós temos que analisar em que casos o imperativo exprime ordem e qual é o sentido do imperativo nos demais casos que isso não acontece. Então, na letra A, nós temos a frase: dai-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Ela foi dita por Arquimedes, um físico grego, no 3º século a.C., a propósito dos recursos que a física coloca à disposição da humanidade. Nesse caso, o imperativo, então, exprime... O que ele exprime? Condição. Muito bem, não é uma ordem. Né? Vejamos a letra B. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muito bem, vejam só, esses verbos no imperativo, na oração do Pai Nosso, como consta no Evangelho de São Mateus, expressa qual a condição, qual pedido, não ordem, né? É um pedido a Deus. Então, o tom é diferenciado desse imperativo. Vamos para a letra C. Matem todos, Deus reconhecerá os dele. Foi dito por Jean de Montfort, comandante da Cruzada Católica, que destruiu a cidade de Albi e aniquilou a chamada heresia albigense, em resposta ao oficial que ponderou que na cidade havia também católicos ortodoxos. Neste contexto, né, nós percebemos que o imperativo aqui, ele denota ordem. Então, é uma ordem de matar todos. Vamos para a letra D. Cesse tudo que a musa antiga canta. Foi dito por Luís de Camões no primeiro canto de Os Lusíadas. Então, nesse caso, a palavra cesse, né, o imperativo, denota um pedido e não uma ordem. Conseguem observar isso? Vamos para a letra E novamente. Né? Como é para o bem do povo e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Foi dito por príncipe Dom Pedro I no episódio que ficou conhecido como episódio do fico. Né? Então, nesse caso, diga ao povo que fico é uma ordem. Muito bem. Seguimos para a letra F. Quem for brasileiro que me siga, disse Duque de Caxias, chamando a tropa para o combate na Batalha de Humaitá. Nesse caso, esse me siga também expressa uma condição.
né? Um convite. Então, quem for brasileiro, que me siga, né? Um convite com base numa condição. A letra G, multiplicai a família e tereis a pátria, dito por Rui Barbosa na oração aos moços. Nesse caso, o imperativo denota condição. E a letra H, não nos dispersemos, disse o senador Teotônio Vilela, diante dos primeiros sintomas de divergência entre os grupos que tinham conseguido a realização de eleições diretas, depois de 2 décadas da ditadura militar, ele proferiu essas palavras, não nos dispersemos, com um tom de ordem, não é? Vejam só, então, o imperativo, ele pode apresentar não somente ordem, mas também pedido, condição, uma certa forma, um convite, um alerta, né? É muito importante observar isso. Vejamos o exercício número 3. Confiram aí. Qualquer fala pode assumir sentidos muito específicos conforme as circunstâncias. Isso nós vimos há pouco na nossa aula, não é? Quando eu disse que o contexto pode mudar o sentido, dar um sentido, um outro significado para uma palavra. Então, explique de que modo isso se aplica ao texto abaixo, extraído da seção Contraponto que o jornal Folha de São Paulo dedica diariamente à crônica política. Vamos ler o texto. Questão de tempo. Já quase no final do jantar de reconciliação que o PFL ofereceu anteontem à FHC, formou-se uma roda em torno do presidente ao comentar as rusgas do partido com o Planalto. Bernardo Cabral recorreu a uma piada. Um casal tinha apenas um jegue para conduzi-lo até a cidade onde passaria sua lua de mel. Logo no início da viagem, o jegue mancou de uma pata. O marido advertiu o animal. Jegue, esta é a sua primeira mancada. Não faça isso de novo. A viagem continuou e o jegue voltou a mancar. Levou uma surra. Na terceira vez, o marido pegou o revólver e o matou. A mulher protestou. Você é um bruto. Não deveria ter feito isso com o jegue. O marido devolveu. Primeira mancada. Em seguida, Cabral emendou. Resta saber de quem será a primeira mancada. Do PFL ou do governo? Nesse texto, nós podemos observar a mudança de sentido de uma palavra especificamente, de um verbo, né? E que adquire um sentido muito específico dependendo de quem se refere. Na primeira vez que aparece a palavra mancada, né, se refere ao jegue, é o sentido literal, né, o sentido denotativo da palavra mancar, mancar de uma pata, e aí, depois, quando se refere à mulher ou ainda ao político, né, essa palavra mancada toma um sentido diferenciado de acordo com esse contexto. Ela adquire o sentido, por exemplo, de uma atitude pela qual o outro não aprova, ou a qual o outro não espera, não é? Então, vejam como ela muda de sentido de acordo com o contexto, de acordo com o referente que se trata. Vamos para o próximo exercício. Aqui na atividade 4, o enunciado nos diz que existem ações que se realizam pelo simples fato de pronunciar certas palavras de uma certa maneira em determinadas circunstâncias. Assim, por exemplo, a frase eu vos declaro marido e mulher, pronunciada por um juiz de paz, muda o estado civil dos noivos de solteiros para casados. Faça um levantamento das fórmulas que são habitualmente utilizadas. Então, para fechar o negócio, né, quais são as frases normalmente utilizadas? Nós temos estamos acordados, de acordo, não é? Depois, para concluir uma ligação telefônica. Tchau, até logo, nos falamos depois. Vocês devem ter colocado outras também, que são possibilidades. Para mostrar ao interlocutor que estamos de acordo com aquilo que ele disse, nós usamos ok, concordo, certo, né, de acordo. E já para convidar alguém para sair para jantar, o que nós podemos dizer? Vamos jantar hoje? Que tal sair para comer? Você gostaria de sair para jantar hoje? Né? E para pedir alguém em namoro? Podemos usar quer namorar comigo? Quer ser minha namorada? Para nomear um funcionário para um determinado cargo, já também existem outras possibilidades.
Fulano foi indicado ao cargo de diretor. Ou te nomeamos a partir de hoje como diretor da nossa empresa. Já para espantar um animal, um cachorro, um gato, uma galinha, como fazemos? Show, né? Sai, chispa e outros ruídos também são possíveis. Para pedir um sanduíche, um refrigerante numa lanchonete, normalmente dizemos: eu quero um sanduíche e um refrigerante, ou me dê um sanduíche e um refrigerante, por favor. Né? E para pedir esmola? É muito comum ouvir por aí, né? Não estou roubando, eu estou pedindo. Outra hora, tia, tem um trocadinho para me ajudar? Tem uma moedinha? Não é? Então veja como podemos pronunciar algumas frases pronunciadas por certas pessoas, ela muda um pouco o sentido, ela cria um sentido diferente. Vejamos a próxima. Aqui no exercício 5, você deve ter escolhido uma destas frases para explicar em detalhes o que pretende quem pronuncia e o que é necessário para que essa frase possa ser levada a sério, produzindo o efeito desejado. Se você escolheu a primeira frase, eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vejamos. Quem deve ser pronunciado e onde? Que situação? Quem pronuncia esta frase, então, pretende de alguma forma aliviar, né, a alma de um fiel após uma confissão. E, para ser levado a sério, deve ser dito em uma situação de confissão em uma igreja ou perante o padre em um leito de dor. Concordam? Né? Não é qualquer pessoa que pode dizer. A segunda frase, condena o réu a 5 anos de reclusão nos termos da lei. Nesse caso, quem poderia dizer e quando? Esta frase deve ser pronunciada por um juiz ao final de um julgamento, com a intenção de dar por finalizadas as investigações e definir o destino do réu. Deve ser dito em um tribunal após o julgamento. Concordam? Quem escolheu a terceira frase? Defira o pedido de inscrição do 3º ano do ensino médio do senhor José da Silva. Já essa frase, ela deve ser escrita ou até mesmo proferida após um pedido de inscrição em uma instituição de ensino e após serem analisados todos os documentos que dão condição para que o senhor José da Silva curse o 3º ano do ensino médio. Né? Então, é muito importante observar quando e por que é dito. E por fim, quem escolheu a última frase, Edmundo. Hoje você joga com a camisa 7, certo? Esta frase já deve ser pronunciada pelo treinador de um time e deve ainda acontecer durante a escalação do time antes do jogo, para que ela possa ter esse efeito desejado. Correto? E vamos para o último exercício. Encarregado de escrever um breve texto no cartão que deverá acompanhar o presente de casamento, você escreveu: tomara que os noivos encontrem a felicidade. Mas aí, você relê o texto e se dá conta de que o texto não é muito bom. Para melhorar o cartão, você considera a possibilidade de usar outras fórmulas optativas. Né? Então, agora você vai comentar porque você rejeitaria algumas e usaria outras. Eu vou dar apenas um parâmetro e agrupar em 2 grupos. O primeiro grupo, os termos tomara, oxalá, Deus queira que bom seria se, denotam que será muito difícil conseguir encontrar a felicidade. Mas se uma força maior, no caso Deus, né, ajudar, os noivos conseguirão. Essas palavras soam negativamente numa situação assim de casamento, de felicitações pelo casamento. Poderiam ser melhor utilizadas em uma situação, por exemplo, de um cartão que você enviasse para uma pessoa enferma, né, desejando condolências para que ela possa se restabelecer. Já os outros termos, meus votos são de que, os amigos fazem votos de que os noivos desejam aos noivos que, já demonstram os desejos mais sinceros de quem emite presente para que os noivos realmente encontrem a felicidade. Eles soam mais afetuosos e adequados para um matrimônio. Concordam? Muito bem.
Agora que fizemos já a correção dessas primeiras atividades, você está apto a iniciar os estudos no nosso ambiente virtual. Iniciamos assim com a introdução ao estudo da semântica por meio dessa aula de hoje e dessas atividades. E como você pode ver, tudo tem a ver com o contexto, com a situação de comunicação, a situação de criação e de enunciação da palavra, não é? Então, observem, nós vamos estudar outros conceitos e ao longo dessa disciplina, é nosso objetivo trabalhar com as relações também com a prática pedagógica, relacionando as atividades que são e serão realizadas em sala de aula com os nossos alunos do ensino médio, juntamente com os estudos da semântica, para que possa fazer mais sentido para você, aluno de letras e futuro professor da área de língua. Então é importante que você conheça bem a questão teórica e sua aplicação na prática, relacionando as atividades. Bons estudos! Qualquer dúvida, conte conosco no nosso canal de comunicação por meio do nosso ambiente virtual. Tanto os tutores como eu estou à disposição para sanar qualquer dúvida. Não fique com dúvida, entre em contato conosco. Bons estudos e uma boa semana!